Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Mudança. Estamos iniciando agora o nosso 31º dia de devocional para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero convidar você já a pegar sua xícara de chá, sua xícara de café, se aquecer e se conectar com o Senhor nessa manhã. Te convido ainda a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 37, que nos diz o seguinte: Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando, tá, o que isso quer dizer? Por que a Milane está lendo esse texto com dois nomes que a gente não sabe? Não estou entendendo. Bom, esse texto, o capítulo 23 em si, a partir do verso 8, vai trazer uma lista dos principais homens, os homens mais valentes que estiveram, né, no reinado de Davi. Os homens com quem Davi pôde contar. Eram 37 homens ao todo. Homens que Davi tinha certa confiança. E eu amo a história de Davi. Quem me conhece sabe disso. Quem me conhece sabe que eu tenho um carinho todo especial pelo primeiro e segundo livro de Samuel. E a primeira vez que eu li, depois de ter me encantado com essa história, isso já faz um bom tempo, eu comecei a olhar o capítulo 23, ler e reler, e eu não encontrava o nome de Joabe listado como um dos homens de confiança de Davi. E Joabe, para quem não sabe, foi o capitão do exército de Davi. Durante todo o seu reinado, Joabe, que era seu sobrinho, filho de sua irmã Zeruia, era um homem que tinha muito destaque, estava sempre nas batalhas. O caso de Urias, por exemplo, né, quando Urias leva a sua carta, a carta de Davi, ordenando a Joabe que Urias fosse colocado na linha de frente, ele estava levando uma carta para Joabe porque Joabe era o capitão do exército. Joabe foi um homem que estava com Davi em diferentes batalhas, quando Davi ia até os campos de batalha para poder guerrear. E eu falei, gente, eu não estou entendendo o porquê o nome de Joabe não está aqui. E eu comecei, de certa forma, a me indignar, porque quando eu li o verso 37, eu falei, ah, não, Senhor, não é possível. Porque o verso 37 nos diz o seguinte: Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Eu falei assim, Senhor, é sério? O homem que levava as armas do capitão do exército está descrito como um dos valentes de Davi, o que carregava as armas. E o capitão do exército não está descrito como um dos valentes de Davi. Os irmãos dele estão, que é Absai e Azael. Os dois irmãos de Joabe estão descritos e o nome do capitão não está. E aquela pergunta continuou martelando dentro de mim. E eu continuei inquieta, porque quando eu quero saber de alguma coisa, geralmente eu fico um pouco inquieta. E o Senhor falou para mim, lembra dos feitos de Joabe. E aí o Senhor me fez voltar ao texto bíblico, voltar e lembrar das coisas que Joabe fez. Joabe, por exemplo, matou Abner, o capitão do exército de Saul, quando Abner estava disposto a fazer uma aliança com Davi. Quando Davi não queria que Abner fosse morto, Joabe matou Abner. Matou Abner por uma vingança, porque Abner tinha sido responsável, de certa forma, pela morte de seu irmão. E Joabe matou Abner, desagradou Davi. Mas, além disso, Joabe matou Absalão, o filho de Davi, que tinha se voltado contra o rei Davi. Se você voltar um pouquinho mais dentro do segundo livro de Samuel, você vai ver que Absalão se revoltou contra seu pai e decidiu ser rei. E antes da batalha contra Absalão, Davi deixou claro que ninguém deveria tocar em Absalão, que ninguém deveria ferir Absalão. E Joabe foi o homem que feriu Absalão, que matou Absalão quando Absalão ficou preso em uma árvore pelo pescoço. E matou sem que Absalão pudesse sequer se defender. E é interessante porque quando eu percebi os feitos de Joabe que decepcionaram Davi, Deus me disse o seguinte: não é pelo título,
Não é pelo status que um homem fica marcado na história. É pelos seus feitos. É pela honra que ele teve ao fazer. É pelo caráter dele. E a mensagem que Deus tem para trazer para mim e para você nessa manhã é: não interessa quantos títulos você acumula, seu status dentro da sociedade. Se você não tiver atitudes que honram ao Senhor e que honrem as pessoas que depositam confiança em você, que honrem a sua família, principalmente, tenha certeza que seu nome não vai ser lembrado. Ao passar das gerações, você será esquecido, porque seu título pode ser facilmente ocupado por outra pessoa. Agora, seus feitos, ninguém mais poderá fazer. Aquilo que você faz é o que marca a história.